E aí, beleza? Gregory Heffley tem 13 anos e pediu para sua mãe um livro de registros, especificando que não queria um livro escrito diário na capa, mas sua mãe não ouviu e comprou do mesmo jeito. Já pensando que seria zoado na primeira semana no ensino médio pelos valentões do colégio por isso. Bom, o seu objetivo na verdade era ficar rico e famoso um dia, e esses registros serviriam para as pessoas saberem como foi a vida e a trajetória de Gregory Heffley. Só que por enquanto tinha que aguentar ficar no ensino médio, cercado de babacas, mas olha pelo lado bom, tinha um melhor amigo chamado Rowley, um garoto não muito inteligente, mas fazia rir daqueles dias chatos no colégio, como naquela tarde que Greg queria derrubar o seu amigo Rowley de triciclo, mas não deu muito certo. Bom, não tinham muitos garotos para brincar na vizinhança, quer dizer, na verdade até tinha o Fragley, só que o garoto era meio esquisito. Quer ver a minha sarda secreta? Uai! Greg tinha 2 irmãos, o Manny de 3 anos super protegido pela mãe e o Roderick de 17 anos naquela fase de rebeldia e adorava atormentar o seu irmão. Como disse para ele no almoço que ir para o ensino médio tinha suas regras, como escolher um bom lugar no primeiro dia de aula e também não ficar apertado para ir no banheiro no segundo andar. Só que em hipótese alguma ele podia pegar o toque do queijo, porque se pegar era melhor morrer. E eu sei lá o que significa isso, mas já perturbou a cabecinha de Greg, né, que fez essa pergunta pro seu irmão. E aí Roderick contou a história, que um dia uma fatia de queijo suíço apareceu no meio do pátio do colégio e ninguém chegava perto de medo. Mas um garoto chamado Darren Walsh ficou tão curioso que tocou no queijo, ficando então com o toque do queijo, e a única maneira de se livrar dele, na verdade, era passando para outra pessoa. Claro que isso foi se passando e repetindo ao longo dos dias. Mas um dia um garoto chamado Abel Rush se mudou para a Califórnia e levou o toque do queijo com ele. Mas até hoje o queijo está lá no pátio do colégio, esperando alguém tocar nele novamente. E o terror do toque do queijo voltar para quem pegá-lo. Eu vou falar, viu como é bom atormentar os irmãos mais novos? Isso é assustador. Claro que tá na cara que isso é uma trollagem para botar medo no seu irmão mais novo. E como o Greg tinha o Rowley como amigo, que ainda é bem mais novo e parece que ainda está no jardim de infância, deu um toque para Greg se livrar dele, senão os dois iriam rodar naquela escola. E isso ficou na cabeça de Greg, que talvez realmente seu melhor amigo era um pouco criança ainda, e eu sinceramente não sei qual o problema nisso, é a melhor fase da vida. Só que Greg tentou dizer isso a Rowley, que talvez eles deveriam crescer e agir já como garotos de 13 anos, pois no ensino médio iriam enfrentar valentões, banheiros sem porta e o pior de tudo, o maior terror para quem vinha do ensino fundamental. E o queijo? Mas que queijo? Sei lá! Ai, que diacho esse queijo, hein? Só que Greg lembrou que sua mãe disse sobre esse lance do queijo poderia deixar Rowley assustado, e como eram melhores amigos, preferiu ficar de boas, que no dia seguinte era o primeiro dia de aula no ensino médio, e Rowley ainda estava com aquele lance do queijo na cabeça. Mas Greg disse ao seu melhor amigo que era um lance que seu irmão inventou e que tudo ficaria bem, apesar de ser a primeira vez deles no ensino médio, com um monte de alunos mais velhos, e tomar cuidado com os valentões era prioridade. Mas por sorte, seus armários eram um do lado do outro, mas Greg e Rowley ficaram em turmas diferentes. Só iriam se ver no almoço, e pobre do seu amigo, que tinha que se virar sozinho. O que eu faço? Não sei. Bom, não tinha muito o que Greg fazer, né, já que tinha que cuidar da sua situação. E por causa do seu irmão, a professora ainda não confiava em alguém com o sobrenome de Heffley. E as regras de ser popular eram bem diferentes do ensino fundamental, onde para ser popular no seu antigo colégio, era só correr mais rápido do que todo mundo. Já ali, Rowley, que foi popular no ensino fundamental, agora não era ninguém, pois para ser popular ali, dependia de se você tinha um cabelo legal ou quantos seguidores você tem nas redes sociais. E o principal, ser um cara descolado, assim como George Devaney, o garoto que agora estava no topo disso tudo. E Greg então não fazia a mínima ideia de onde se encaixava nesta sociedade aí, né? Mas sabia o caminho para chegar no fundo do poço, o queijo na quadra do colégio. Jesus Nazaré. Tinha mais um probleminha também, né? Greg e seu amigo ainda não tinham lugar na mesa na hora do almoço, pois não faziam parte de nenhum grupo. Mas isso ainda não era o maior problema. O tempo do lanche era bem curto e tinham que voltar para as últimas aulas. Mas nessa Rowley cometeu um erro terrível. Disse em voz alta o que iriam fazer depois da aula. Depois
casa, hein? Brincar? Brincar? Aí lascou, né? Foi pedir pra ser zoado naquela semana. Então Greg teve que ensinar algumas gírias pra ele, pra não cometer esse erro de novo. E sobreviveram mais uma semana no ensino médio. Mas só foi chegar o dia das bruxas que Rowley começou a dar mancadas de novo, pois eles queriam sair pra pegar doces no Halloween. Mas Greg não queria que chegasse no colégio no dia seguinte e fossem zoados. Então era hora de usar algo discreto. Só que parece que Rowley não ouviu nadinha. Não. Pior que isso, Greg teria que levar o seu irmãozinho Manny pra pegar doces com ele, que não poderiam ir sozinho nem pegar atalhos, mas de novo Rowley fez o que não deveria. Saiu mais feliz do que o normal para pegar doces e a molecada já começou a zoar ele. Mas veja pelo lado bom, era Rowley e Manny que estavam se dando bem nos doces e Greg e os moradores achavam que ele estava muito velho para isso. Então, percebendo que Manny estava muito simpático de pirata e todos adoravam ele, foi ele o responsável por pegar bastante doce naquela noite, e foi uma mina de ouro. O problema é que o garotinho estava bastante cansado já, e Rowley também, só que Greg não, né? Pra ele doce era igual dinheiro, poderiam até trocar no colégio por algum lugar no refeitório. E pra encurtar o tempo, iriam pegar um atalho, justamente o que a mãe de Greg disse pra não fazer. O caminho da serpente era um lugar meio perigoso e causava medo, pois para Rowley tinha monstros por ali, só que na verdade os monstros eram os adolescentes que adoravam roubar doces de garotinhos e ainda tinham extintores para molhar os garotos. Mas graças ao príncipe do jardim de infância foram salvos por enquanto. Caraca. O lance então foi correr o máximo que puderam dos adolescentes, e foi nessa correria que se salvaram de serem atropelados, já que os adolescentes acabaram em uma valeta com a caminhonete presa e quebrada, e chegaram vivos em casa e um pouco molhados, pois o pai de Greg confundiu eles com adolescentes, e como Manny abriu o bico, Greg ficou de castigo por uma semana sem poder jogar videogame. Então tinham que voltar a brincar na rua, só que desta vez acabou realmente acertando o triciclo do seu amigo Rowley e ele quebrou o braço. E depois de ir ao hospital, estava com gesso no braço e tinham que combinar uma mentira, mas sua mãe estava ouvindo no telefone e ficou bastante complicado pro Greg, que não iria colocar ele de castigo, mas pediu para ele fazer a coisa certa, contar a verdade para os pais de Rowley que ele tinha feito aquilo com o braço dele, que significava o fim de uma amizade, já que os pais de Rowley não gostavam muito dele. Só que daí, nesse momento, decidiu não falar nada, pois dizer a verdade só pioraria as coisas. Ok, mas de volta à escola, a galera estava adorando o gesso de Rowley. Com isso, ele fez um bocado de amigos e tinha até um lugar para o almoço, diferente de Greg, que estava sendo esculachado pela galera. Ainda mais que descobriram que ele tinha quebrado o braço de Rowley e ficou sem moral nenhuma, e nem dava para ele competir com o machucado do seu amigo. Então achou um lance novo, fazer tirinhas para a escola, para a vaga de cartunista do jornal, que até mandava bem, viu? Mas Rowley deu uma ideia, para ele usar sempre o mesmo jargão nas tirinhas. E Greg não gostou, achou que aquilo era coisa de criança, e se Rowley quisesse, tinha que fazer suas próprias tirinhas, percebendo que Greg estava o ignorando. Então foi pra casa chateado, e Greg estava nesse lance de querer ser popular na escola. E olha que a professora de artes até gostou dos seus desenhos, mas as falas maneiríssimas foram trocadas, e agora de novo estava sendo zoado por todos. Mascote da professora. Complicou. E por causa dessa zoeira toda, ele desistiu do cargo de cartunista e ia escolher um outro para substituir. E adivinha só, Rowley ficou com a vaga e todos estavam amando as tirinhas que viam com o jargão que Greg criou. E aí já sabe, né? Discutiram por causa disso e parece que a amizade estava meio abalada. E de novo, para piorar, Greg, depois da discussão, ofendeu Rowley, trombou no valentão da escola e agora era oficialmente o garoto mais odiado do colégio. O Rowley merece respeito. E daí pra frente as coisas só pioraram, pois Rowley agora tinha um novo amigo que gostava das mesmas coisas que ele. E pra não ficar atrás, Greg foi até a casa de Fragley, o garoto mais esquisito da rua, que parecia que morava em uma casa mal assombrada e tinha brinquedos bem sinistros, mas era o jeito do garoto, não tinha como mudar. Greg estava ali para passar uma noite do pijama com ele, só não podia comer chocolate, e ficou hiperativo a noite inteira, e Greg teve que se trancar no banheiro para se livrar de Fragley. Mas veja pelo lado bom, o garoto pediu desculpas por um bilhete no final.
Mas o quê? Que nojo. Talvez foi a pior fase que Greg teve no ensino médio. Mas nada é tão ruim que não possa piorar, não é mesmo? Pois ele e Holly começaram a discutir na quadra do colégio sobre as mesmas coisas. E como todo mundo achou que era uma briga, se juntaram e a galera forçou os dois a lutarem. Mas essa briga foi interrompida pelos adolescentes do Halloween com a caminhonete consertada agora. E queriam mais do que nunca a vingança dos dois pirralhos. E fizeram uma bela sacanagem com Rowley. Coitado, teve que comer o queijo da quadra. E Greg era o próximo, mas o professor de educação física expulsou os adolescentes e quando a molecada voltou, Greg teve a oportunidade de fazer a coisa certa. E para ter o seu amigo de volta, já que estava tudo lascado mesmo, preferiu livrar a pele do seu melhor amigo. O Greg tá com toque do queijo! Meu Deus do céu. Foi uma baita lição de amizade. Vale muito mais uma amizade verdadeira do que qualquer popularidade na escola. E estar com o toque do queijo era melhor do que ele pensava. Tinha espaço para fazer o que quisesse e uma mesa só para ele almoçar. E melhor que isso, tinha o seu amigo de volta. Melhor de 3. Bom, galera, esse foi o Solucionando Animações. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!